Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje começa a nossa série As Paredes que Respiram Memória. Nós temos como objetivo, durante todo este tempo que nós iremos fazer esse seriado, em mostrar o testemunho dos nossos frades, de cada um em seu determinado lugar, cada um em sua determinada missão. E que assim você possa entrar também comigo na experiência da vida religiosa consagrada, esta alegria de ser religioso. A vida religiosa é uma antecipação do céu na terra. É viver em plena conformidade e verdadeira união com Jesus Cristo, transformando-se cada vez a sua imagem pobre, casto e obediente. Vivemos em uma constante transformação. O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer a consagração mais íntima, que se enraiza no batismo e se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem, sob a moção do Espírito Santo, seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus, amando acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino. Significa e anunciar à Igreja a glória no mundo futuro. Desde cedo, do chamado a ser um frade consagrado a de fato ser um frade, todos os nossos dias, o nosso habitual cotidiano de um convento, entre paredes, salas, claustros, frades e formandos, entramos em um estado de formação permanente. Numerosas perguntas passam pela cabeça de um formando religioso. Aqui iremos tratar de algumas perguntas curiosas que o frade Marcelo dos Santos, OFM Conve, respondeu e que retrata a sua experiência enquanto formando, que ao voltar para a casa de formação, relembra toda a sua história enquanto formando. A primeira pergunta que fizemos para o Frei Marcelo foi como foi a experiência de entrar para um convento. Ele diz assim: para mim, foi uma experiência nova, porque até então na minha cabeça o convento era só para padre e freira. A minha paróquia é a Diocese de Niterói. Eu comecei a fazer os encontros na Diocese. Então, na minha cabeça, assim no meu imaginário, eu não conhecia isso na igreja. Para mim, tudo era padre e freira. Eram duas realidades para mim. Depois eu descobri que existiam os religiosos e que também o lugar onde eles moravam se chamava convento. Aí fui entrando nessa realidade e descobrindo que é um lugar assim, da fraternidade. É um lugar também de muitos desafios, porque tem pessoas diferentes e ali dentro você é chamado a se moldar. Não é fácil, porque exige de você fazer o movimento de primeiro, você sair de si. Aí chega o momento disso, para que se abre. Chega o momento de que você se torna perito. Perito em humanidade. Você consegue se relacionar com qualquer pessoa, na medida que vai se abrindo. Então, o convento me encantou por causa disso. Nesse pensamento de convergir de tudo, mas ao mesmo tempo de fazer com que você saia de você mesmo. Essa foi a minha experiência no convento, diz Frei Marcelo dos Santos. Consagrados para a missão. São Francisco de Assis, irmão de todo irmão, mostrou para o mundo uma vida totalmente entregue a Jesus Cristo. Tornou-se modelo dos frades. Portanto, esse exemplo de Francisco transformava todos ao seu redor, seus irmãos frades e leigos. O Beatíssimo Pai, tendo de algum modo transformando os frades em santos, pelo ardor do amor e fervor do zelo que tinha pela perfeição deles. Estava sempre pensando consigo mesmo sobre as qualidades e virtudes que deveriam ornar o verdadeiro frade menor. E dizia que seria um bom frade menor o que reunisse em si a vida e as virtudes destes santos frades, a saber, a fé
de um Frei Bernardo, que tinha tão perfeita quanto o amor à pobreza, a simplicidade e a pureza de um Frei Leão, que foi realmente de uma pureza santíssima, a nobreza de um Frei Ângelo, o primeiro cavalheiro a entrar na ordem, e que era ornado de grande cortesia e benignidade, o olhar gracioso e o bom senso de um Frei Maceu, com uma bela e devota conversão, a mente elevada na contemplação até a sumidade da perfeição. De um Frei Egídio, a oração virtuosa e constantemente de um Frei Rufino, que orava sempre, sempre unida a Deus. A paciência de um Frei Junípero, que chegou a tal estado de perfeição, porque sempre tinha diante de si a perfeita verdade de sua própria vileza. E o sumo desejo de imitar Cristo pela caminhada da cruz. A força física e espiritual de um Frei João da Laudes, que foi o maior atleta de seu tempo. A caridade de um Frei Rogério, cuja vida inteira e conduta vinha impregnadas de caridade. Finalmente, a solicitude de um Frei Lúcio, que foi de máxima solicitude, a ponto de não querer ficar mais de um mês no mesmo lugar, pois quando começava a afeiçoar-se a algum lugar, imediatamente se retirava dizendo: não temos morada aqui, mas no céu. Um religioso vive em uma formação permanente dentro do processo formativo, até de ser um frade, até a hora da morte. Muitas vezes, não percebemos o tamanho do crescimento humano e espiritual próprio. Na segunda pergunta que eu fiz para o Frei Marcelo, eu perguntei: como você vê sua vocação antes e agora? E ele disse assim: eu vi a minha vocação como um caminho que estava descobrindo coisas, sabe? Como aquele jovem que está entrando em uma floresta. Primeira vez que ele está entrando na floresta, ele vai descobrindo um animal que passa, certas plantas. Então, assim, foram 11 anos, na verdade. Esses 11 anos de formação, desde o primeiro ano até o último ano no pós-noviciado, contabilizou 11 anos. Nesses 11 anos, tinha vários projetos. Antes de ir para o noviciado, por exemplo, ficava sonhando assim, de receber o hábito, de colocar a coroa, o cordão. Ficava encantado quando o Frei Robson colocava o hábito, ia celebrar no Carmelo, ou chegava um frade que fazia uma visita e vinha de hábito. Eu ficava assim, bobo, sonhando. Com o tempo, você vai percebendo que aquela beleza que você vê externa dentro do hábito, do jeito franciscano de celebrar, do jeito de rezar, da vida incrível de São Francisco, aí que vem o processo depois. O processo depois da formação é uma concretização que tinha antes. É claro que as coisas, elas assim, vão tomando outro corpo, porque as responsabilidades vão pesando nos ombros. Na formação, de alguma forma, nós que queremos dizer os formandos, nós sentíamos protegidos, porque no início é como aquela plantinha jovem que está nascendo. Se o formador não protege, o raio de sol é muito forte, então ele te mata na hora. Então, a formação vai criando esse cerne, como a árvore que cria raiz e se vai fortalecendo. E agora, no período da formação, eu entrei no encanto. Por exemplo, ontem quando eu cheguei aqui, na Casa de Formação São Boaventura, cada cantinho parece que as paredes respiram história, memórias, sabe? Eu olho para aquela sala, vem aquela cena na minha cabeça, eu olho para a capela, parece que tudo respira memória. Então assim, cada cantinho ali era uma cena da minha cabeça que é passada. Na terceira pergunta que eu fiz ao Frei Marcelo,
eu lhe perguntei: o que é ser um frade? Como o confrade chamado Frei Michel vai dizer, é ter o céu e querer levar todos para lá. Nós, porém, somos cidadãos do céu. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Justamente, ser frade é perder tudo por causa de Cristo. Quando você perde tudo por causa de Cristo, você encontra a felicidade. Você fica mais leve. Na prática, isso não é fácil. Você perde tudo e principalmente o seu ego. Perder tudo, ficar levinho. O desafio é justamente esse. Às vezes, isso leva uma vida toda. Tem coisas que você leva até para o túmulo. Mas o ser frade é um processo contínuo na vida que vai levar toda a sua existência. Mas o primeiro processo é justamente esse. O primeiro passo. Eu preciso ter na minha cabeça que eu preciso perder tudo por causa de Cristo. Oração, trabalho e fraternidade, elementos fundamentais para uma vida franciscana. Faça poucas coisas, mas as faça bem. Um frade é como uma árvore. Começa pequena, ao longo da vida e da formação, vai crescendo. Porém, uma árvore precisa de nutrientes para crescer firme, onde ela foi plantada. Assim também é a vida de um frade e de qualquer outra pessoa. A oração porta direto ao coração de Deus. O trabalho dignifica a própria pessoa. E a fraternidade, comunhão entre os irmãos e Cristo. Conhecemos um pouco o que é ser um frade religioso e formando. A vida e história de São Francisco e seus companheiros. Hoje, a realidade dos frades mudou. Vivemos em outros tempos, em outros desafios, mas sempre voltando a olhar para o carisma que originou tudo isso. E foi dado ao nosso pai seráfico, São Francisco de Assis, que se perpetua até os dias de hoje, com os próprios irmãos, sacerdotes e frades da ordem, fazendo assim conhecido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhando com a própria vida, na alegria de ser consagrado, à força do Espírito evangélico, no ardor da oração e na união da fraternidade, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Paz e bem.